Fala pessoal, sou o professor e fusos horários. Podem pegar o livro, página e direção de alguns ventos. Ela foi fundamental para o desenvolvimento. Com a observação do caminho aparente realizado pelo Sol, temos uma rosa 200 com os pontos cardíacos colaterais Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste. Lembrando uma coisa, em alguns livros, Oriente, símbolos L ou E, Oeste ou Ocidente, Norte ou Setentrional, ou espacial. Então, o Sol, apresenta um ponto aonde? Ao leste ou oriente. O local onde ele se põe é poente ou oeste. Então, para a gente poder se localizar, professor, mas como eu faço me localizar pelo Sol? Se eu apontar a minha mão direita para onde o Sol nasce, na minha frente eu tenho o norte. Se eu apontar a minha mão esquerda para onde o Sol nasce, o norte está atrás de mim. Então é bem simples para se localizar pelo Sol. Vamos praticar um pouco. Então, aqui tem um desenho, campinho de futebol, umas letrinhas e o solzinho ali. Então o desenho representa um campo de futebol com 4 jogadores. X, A, B e C. Treinando às 16 horas. Gravem, esse é 16 horas. De acordo com o desenho, se uma bola for chutada do centro a partir do jogador X em direção aos jogadores A, B e C, sucessivamente, as direções percorridas serão leste, norte, noroeste, leste, sul, sudoeste, sul, leste, nordeste, oeste, sul, sudoeste ou oeste, norte, noroeste. Vamos analisar ali. Se o Sol nasce no leste, mas aqui, 16 horas. Então aqui já não é mais leste, é oeste. Oeste sendo ali, o leste está aqui, correto? Tem que imaginar o mapinha agora em pé. Então, o norte vai estar aqui e o sul aqui. Chutou a bola do X ao A. Qual foi a direção? Leste. Do X ao B. Qual foi a direção? Norte. Do X ao C, a única opção correta seria letra A, porque do X ao C é noroeste. Tranquilo? Vamos para o próximo. Prestem atenção na imagem. Está louco? Não. A imagem está de cabeça para baixo. Tem que prestar atenção, tá, pela imagem. Como a imagem está ao contrário, o norte, no mapa mundi, vai estar aqui. Tá? Então, não é loucura do professor. Vamos continuar. Deixa eu só apagar aqui para não ficar feio. A bússola. A bússola é um instrumento utilizado há muitos anos para orientação. A bússola é composta por uma agulha magnetizada e uma base horizontal dentro de uma cápsula transparente. Então temos uma bússola aqui. Ela é construída de forma que a agulha possa se movimentar. Na base, as indicações dos pontos cardeais e colaterais. Sistema de Posicionamento Global, o GPS, fornece informações precisas de posicionamento do usuário, que acontece por
por intermédio de sinais de rádio emitidos por satélites. Apresenta 3 segmentos: espacial, de controle e do usuário. Espacial, composto de vários satélites artificiais em órbita. De controle, são estações que ela gerencia essas informações, né, de cada satélite para poder passar para o usuário. Então, do usuário é o instrumento que recebe, né, essas informações. Fuso horários. Então, no movimento de rotação, lembra lá na aula 3, o professor falou do movimento de rotação, que ele que estabelece os dias e as noites. Então, o movimento de rotação da Terra tem como de suas consequências a existência de diferentes horários no mundo. Uma vez que o movimento completo demora aproximadamente 24 horas. A cada hora que passa, o nosso planeta ele faz o sentido de oeste para leste, equivalente a 15 graus. O que isso representa? Representa que a cada 15 graus que a Terra se movimenta, equivale a 1 hora. Vamos praticar um pouco. Então vocês vão pegar o caderno de vocês, bonitinho. Não precisa fazer o desenho do quadro bonito como o do professor, mas vocês vão ter que construir para poder calcular o fuso horário. Então vamos dividir primeiro. Então, coloquei o meridiano, está aqui, meridiano. Vou colocar 12 fuso para o lado leste, 12 fuso para o lado oeste. Deixa eu colocar mais centralizado aqui, porque senão vai ficar um negócio não muito legal. Em casa, vocês com uma régua bonitinho, tá, pessoal? O professor aqui está sem régua. Então, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, leste. Agora 12 para o oeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, faltou 12. Deixa o professor passar aqui. Lado oeste. Agora, professor, mas como que eu faço agora? Lembra que o professor falou? A cada 15 graus equivale a 1 hora. Então temos 12 fuso leste, 12 oeste. Vou colocar 15 e 15 graus. 15 e 15 até chegar 180. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180. Vamos colocar do outro lado. Mesma coisa. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180. Pronto. Colocamos aqui em graus. Sentido oeste para leste, a cada 15 graus a gente soma 1 hora. No sentido leste para oeste, a cada 15 graus diminuímos 1 hora. Todos os graus do lado leste são positivos em relação ao meridiano. Todos os graus para o lado oeste
são negativos. Então vamos colocar aqui. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9,